Olá, bem-vindos ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente conversa um pouco sobre o cuidado a pessoas com feridas e estomias. Pois bem, estamos no mês de junho. Está chegando aquela época onde a gente comemora São João, São Pedro, e principalmente aqui no Nordeste nós temos a tradição de soltar fogos, acender fogueiras. Mas o que isso tem a ver com o tema do nosso canal? É que nessa época, no mês de junho, aumentam muito os casos de queimadura. Então você que é profissional de enfermagem, seja enfermeiro ou técnico, com certeza já atendeu ou vai atender pacientes vítimas desse tipo de acidente. E para te ajudar a saber o que fazer diante de um paciente queimado, eu tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar o link aqui na descrição. Mas nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre a sulfadiazina de prata, que é um produto que pode ser muito útil para atender pessoas vítimas de queimadura. A sulfadiazina de prata é uma pomada já bem conhecida, ela foi desenvolvida na década de 70 e ela tem um potencial antimicrobiano tópico, ela tem um efeito antimicrobiano tópico. O que eu quero dizer com isso? Que ela consegue matar bactérias e fungos que estão presentes ali no leito da ferida. Então, se você tem uma lesão, uma queimadura ou uma lesão com sinais de infecção, uma ferida que está colonizada por micro-organismos, bactérias ou fungos, e você quer combater essa colonização, prevenir ou combater essa infecção, a sulfadiazina é um produto que ele pode ser muito útil para esse objetivo. E no caso das queimaduras, isso é essencial, porque a infecção é um dos principais motivos de morte, de óbito, em pacientes que sofrem principalmente queimaduras mais extensas. O paciente que tem uma queimadura extensa, o grande queimado, ele pode vir a óbito por duas razões: desidratação ou infecção. Então você que é profissional e que vai tratar dessa ferida tem um grande objetivo, que é prevenir a infecção dessa área queimada. E para isso, o que a gente vai fazer? Utilizar produtos adequados, utilizar técnicas corretas para tratar dessa lesão. No caso da sulfadiazina de prata, como é que eu vou utilizar? O primeiro passo é a limpeza da área queimada. Então, com o soro fisiológico, você vai proceder à limpeza desse tecido, dessa área que está queimada, de preferência removendo tecidos desvitalizados, né? Removendo aquela pele que vai soltar. Quando você tem uma queimadura, principalmente a queimadura de segundo grau, a tendência é que a pele queimada ela se desprenda, se formam os flictemas e depois aquela pele, aquele tecido desvitalizado, ele vai se desprender. Todo esse tecido desvitalizado deve ser removido porque ele funciona como um corpo estranho, que vai prejudicar a cicatrização, que vai atrasar a cicatrização dessa lesão. Então, o primeiro passo é a limpeza da área queimada com soro fisiológico. O segundo passo é espalhar a sulfadiazina. Então, você vai passar uma camada de sulfadiazina sobre todo o tecido que está queimado, toda a área que está queimada. Depois, você vai recobrir com gaze ou compressa estéril e fechar o seu curativo com atadura ou com micropore. É muito importante que essa técnica, esse curativo, seja feita de maneira asséptica, prevenindo contaminação, para você não levar micro-organismos através da sua técnica, da sua manipulação, do seu curativo, você não levar contaminação para esse tecido. Então, luvas estéreis, a solução fisiológica estéril, gases, compressas, tudo estéril, e utilizando sempre uma técnica que vai prevenir a contaminação desse ferimento. E quais são as vantagens da gente utilizar a sulfadiazina de prata? A sulfadiazina de prata, como eu falei, ela é eficaz contra uma ampla variedade de micro-organismos. Então você tem bactérias tipo gram-positivas, estafilococos, streptococcus, gram-negativas, escherichia, enterobacter, pseudomonas aeruginosa, você tem os fungos, Candida albicans, então uma grande variedade de micro-organismos que estão presentes no ambiente e que geralmente são sensíveis à sulfadiazina de prata.
Então, ela tem um potencial de evitar a contaminação, porque ela é eficaz contra uma grande variedade de micro-organismos. A segunda vantagem é que ela tem uma fácil aplicação. Então, você seguindo a técnica asséptica, você fazendo o curativo, tomando todos os cuidados, não tem muito segredo para você fazer um curativo com sulfadiazina de prata. E a terceira vantagem é que ela tem um custo acessível quando você compara com curativos mais avançados, mais tecnológicos, por exemplo, aquelas coberturas que já vêm com a prata impregnada no curativo, as hidrofibras com prata, as espumas de poliuretano com prata, as telas impregnadas com prata, geralmente elas têm um custo bem mais caro quando comparado à sulfadiazina. E também são curativos que têm tamanho pequeno. Então, geralmente, as placas de hidrofibra ou de espuma têm 10 centímetros, 15 centímetros. Se você tiver uma queimadura mais extensa, onde você precisa de vários curativos para poder recobrir aquela área queimada, pode ficar inviável financeiramente utilizar esses curativos mais avançados, mais tecnológicos. E quais são as desvantagens de você usar a sulfadiazina de prata? A sulfadiazina de prata é um produto que exige troca diária do curativo. Por quê? Porque a prata que está presente na fórmula, na sulfadiazina, ela oxida em cerca de 24 horas. Então, você precisa, todos os dias, retirar aquele curativo, remover aquela camada de pomada que você colocou no dia anterior, limpar a área e fazer uma reaplicação, passar uma nova camada de sulfadiazina, porque o efeito da prata é em torno de 24 horas. E outra coisa, se a lesão estiver muito exudativa, nos primeiros dias, a queimadura, principalmente quando é uma queimadura maior, costuma ser uma lesão exudativa, que drena muito líquido, que sai muito líquido, muita umidade. Então, quando você tem uma lesão mais exudativa, mais úmida, você precisa trocar o curativo até com mais frequência. Ao invés de trocar a cada 24 horas, você vai trocar a cada 12 horas. Então, é uma desvantagem em relação às outras coberturas, o fato de você precisar fazer essa troca com mais frequência, e traz para o paciente um certo desconforto, porque a queimadura é uma lesão extremamente dolorosa. Então, a cada troca de curativo, você vai expor aquela lesão, o paciente vai sentir dor, você aumenta o risco de contaminação, de gerar uma infecção mais tarde, porque você vai ter que manipular aquela ferida. Então, não deixa de ser uma desvantagem em relação aos outros curativos. Mas a avaliação do que utilizar, a sulfadiazina de prata em pomada ou as coberturas com prata impregnada, deve ser uma avaliação que leve em consideração o que você tem em termos de recurso, o que está disponível para você usar, e também a relação custo-benefício para o paciente. Então, se você tem uma ferida, você deve procurar sempre um profissional para que ele avalie em que momento utilizar qual o produto mais adequado. E agora uma dica de especialista: sempre dê preferência a utilizar a sulfadiazina de prata que tenha nitrato de cério na composição. Essa associação da sulfadiazina de prata com nitrato de cério traz mais estabilidade para a fórmula, melhora o efeito, aumenta o tempo de ação da sulfadiazina de prata. Então, se possível, utilize a sulfadiazina de prata associada ao nitrato de cério. E uma última informação: a sulfadiazina de prata é considerada um antibiótico tópico. Então, ela é vendida mediante receita médica e ela é contraindicada para mulheres que estão gestantes ou amamentando. E se você é profissional de enfermagem, quer saber mais sobre esse tema, feridas e curativos, eu tenho um e-book com todas essas dicas, com muitas informações que vão ser úteis para a sua prática. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ah, e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!